A gente vai conversar hoje com o Marcos Cintra. Marcos, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Urbanville. Bom dia, Gilberto. Prazer estar aqui com você e todos os seus telespectadores. Ok. O Marcos Cintra é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho. E a gente vai conferir ao vivo o quanto que o brasileiro já pagou de imposto só nesse ano 2011. Enquanto o pessoal coloca aqui no ar aí, a gente tem aqui no site do Impostômetro um total da União, estados e municípios, até agora, de 1º de janeiro de 2011 até o momento, somam 756 bilhões, 233 milhões, 300, já passou 400, 480... Marcos, é isso mesmo? 756 bilhões é muito dinheiro arrecadado. Pois é, Gilberto. Nós vivemos num país onde a carga tributária é uma das mais altas do mundo para países com o nosso nível de renda per capita, né? Que é muito comum a gente ouvir dizer, por exemplo, mas alguns países europeus têm cargas tributárias até mais altas do que a brasileira. A nossa carga tributária hoje equivale a aproximadamente 35% do PIB. Isso significa, Gilberto, que de tudo aquilo que o país produz, um pouco mais de uma terça parte são transferidos do setor público para o setor privado para o custeio de atividades públicas. Alguns países, por exemplo, na Europa, como os países escandinavos, têm cargas tributárias até mais altas, chegam a 45%, até 50% do PIB. São países chamados de bem-estar social, são países que têm um viés, digamos, meio socializante, né? Então muita gente acha que a carga tributária brasileira também não é tão alta comparativamente a essa. Mas é sim, porque países do nível de renda do Brasil, como é o caso, por exemplo, do México, como é o caso da Turquia, como é o caso da Argentina, como é o caso do Chile, tem cargas tributárias muito mais baixas, geralmente em torno de 20% a 25% do PIB. Portanto, o brasileiro suporta uma carga tributária alta, sem falar no problema da qualidade dos serviços públicos, que é ruim, ou seja, ele não tem o retorno daquilo que ele contribui para o governo, né? E isso gera muita insatisfação, muita sonegação, muita evasão tributária, e isso gera normalmente muita corrupção também. Então o sistema tributário brasileiro está urgentemente precisando de uma reforma. Nós vivemos um país onde se tributa muito, onde se tributa mal, onde a carga tributária é muito mal distribuída. Então você pega, por exemplo, quem hoje é muito tributado no Brasil, um dos setores mais tributados é o assalariado. O assalariado tem uma carga tributária muito alta que ele não pode fugir, porque aquilo é descontado no seguro-elite, é descontado na fonte. Já, por exemplo, algumas atividades do setor privado, onde a forma de arrecadação tributária é mediante autodeclaração, autoapuração, a sonegação é muito forte e o sistema dá muita margem à evasão. Portanto, a carga tributária é alta, ela é mal utilizada e profundamente injusta. Quase que existe uma cultura no Brasil, né, principalmente no empresariado, uma cultura à sonegação, né? Se procura de tudo quanto é jeito, isso é histórico no Brasil, né? Pois é, mas veja, como tudo isso está acontecendo, o cidadão se sente legitimado a sonegar, a se defender. E eu morei muito tempo nos Estados Unidos, como você viu aí no meu currículo, e a cultura americana, por exemplo, ela é muito mais rígida do que a nossa. Quando uma pessoa descobre que o seu vizinho ou o seu concorrente sonega impostos, ele denuncia. Ele sente os seus direitos prejudicados. É como se você presenciasse um assalto, você chama a polícia. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, quando uma pessoa sonega, isso é tido como um fato normal. Pelo contrário, você às vezes até admira a pessoa e fala, poxa, o camarada é esperto, né? É esperto, ele sabe preservar o seu negócio, os seus recursos. Então é uma outra cultura. Realmente o sistema tributário brasileiro, ele está solapando até a ética tributária brasileira. Hoje o brasileiro sonega sem nenhuma consciência, sem nenhum arrependimento na sua consciência. Quer dizer, ele faz isso e acha que está agindo legitimamente, ainda que ele saiba que é ilegal.
E outra questão também que eu já ouvi falar é que muitas empresas estrangeiras, né? Outro dia eu perguntei por que a Apple Store não vende no Brasil, né? Você não consegue comprar na Apple Store, acho que música parece que aqui no Brasil, como se compra nos Estados Unidos. Não sei se a informação procede, mas o que me informaram é que a Apple, por exemplo, desistiu de comercializar a música no Brasil devido à complicação de tributo, de direito autoral, que era uma coisa muito... Quer dizer, de certa forma, esse caos tributário que a gente vive no Brasil também assusta as empresas multinacionais e atrapalha investimentos no país. Olha, Gilberto, essa é uma das coisas que mais nos preocupa, né? Porque a carga tributária no Brasil, como eu disse, ela é muito alta, ela é muito injusta, mas ela também é muito complexa. O número de tributos no Brasil é muito alto. Então nós temos tributos da federação, existem tributos dos estados, impostos e tributos dos municípios, e isso tudo é uma teia tão complicada que faz com que o custo da arrecadação tributária também seja muito alto, né? No Brasil, você pode olhar, em média, pelo menos 10% do custo administrativo das empresas está ligado à questão tributária, as chamadas obrigações acessórias tributárias, né? Declarações de todo tipo, você tem que preencher guias de todo tipo, fazer todo tipo de demonstrativo, receber auditorias, prestar contas através de relatórios que você é obrigado a apresentar periodicamente para os vários órgãos, tanto do município quanto do Estado quanto da União, e isso tem um custo para a sociedade, né? A máquina de arrecadação de impostos no Brasil é muito alta. Eu fiz uma estimativa, que está inclusive no livro meu que eu trato da questão do imposto único, onde eu tentei calcular o que é que custa a máquina de arrecadação de impostos no Brasil, tanto por parte do governo, quanto por parte das empresas, que são obrigadas a terem batalhões de funcionários só para atender às exigências do... A sociedade brasileira é pouco bancarizada. Como é que fica essa questão? Não é uma questão problemática para um imposto único? Não tem dúvida. Em primeiro lugar, a sociedade brasileira ela não é tão bancarizada em termos de pessoas que têm conta em banco, ainda que isso esteja aumentando exponencialmente, mas em termos de valores ela é muito bancarizada. 98% de todas as transações financeiras no país são feitas através de banco. 2% apenas, que às vezes representam movimentações aí equivalentes a 10, 12% da população, são feitas em espécie ou em dinheiro. Então, ainda que em termos de número de pessoas, ainda existam muitos fora do sistema bancário, em termos de valor, a nossa sociedade é muito bancarizada, é quase que integralmente bancarizada. É o que muitas vezes me dizem, mas o que é que vai acontecer com aquelas populações que moram onde não existem bancos? Eles não pagam imposto? Não pagariam. Eles vão simplesmente fazer movimentação via dinheiro em espécie. E é até justo que isso aconteça, porque isso significa o quê? A camada mais desassistida da sociedade brasileira, se não tem nem acesso ao banco, e não é nem justo que esse segmento, essa camada pague impostos. Mas 98% da sociedade, em termos de valor de produção, estarão sendo sim alcançados por um tributo sobre movimentação financeira. Mas uma dúvida, por exemplo, hoje eu, enquanto consumidor, praticamente parei de usar dinheiro, né, e uso cheque, só de cartão, né, cartão de débito, cartão de crédito, hoje paga-se qualquer coisa, né, existe até uma campanha de uma operadora de cartão de crédito que está brincando com essa coisa que usar dinheiro hoje está fora de moda, né, você tem que usar cartão para pagar alguma coisa, e realmente você paga, por causa compra de R$8, R$5, você paga ali com cartão de débito, e realmente você praticamente não precisa mais usar dinheiro hoje, né. Aí fica a pergunta, numa sociedade onde o imposto único está em vigor, não haveria um estímulo a você começar a voltar a andar com dinheiro, cada vez mais andar com dinheiro, evitar de você usar cartão, cheque e cartão de crédito? Não, por várias razões. Em primeiro lugar, porque essa tendência de desmonetização da economia, ela é inexorável. Eu não tenho dúvida que mais algumas décadas o dinheiro vai ser uma peça de museu. Nós vamos olhar a moeda como alguma coisa que já terá desaparecido do mundo com certeza, por várias razões, conveniência, segurança,
questões até de higiene, de saúde. Hoje a tendência do mundo é a informatização, né? A moeda eletrônica, a moeda bancária. Né? Isso vai acontecer inexoravelmente. Mas você me pergunta, será que o fato de você tributar a movimentação não vai reverter esse processo em direção à moeda eletrônica? Eu acho que não, eu acho que não. E o governo pode adotar, inclusive, várias medidas até para evitar que isso ocorra. Né? O imposto único ele tem uma legislação muito simples. Né? Ao invés de volumes e volumes e volumes de regulamentação, de código tributário que existe no sistema hoje, o imposto único terá também algumas regrinhas, mas que eu acho que provavelmente caberão em 4 ou 5 páginas impressas. Né? E uma delas vai dizer o seguinte, que toda transação econômica acima de um determinado valor, vamos supor R$2.000 ou R$1.000, seja o que for, ela só terá validade econômica se ela for realizada através do sistema bancário. Então, por exemplo, se eu vou e compro um automóvel e pago em dinheiro para não pagar os 3,5%, que não faz muito sentido, porque hoje já se paga na compra de automóvel muito mais imposto do que isso. Mas mesmo que ele queira evitar até esses 3,5%... Que ele queira sonegar, vamos dizer assim. Ele tem um desejo expresso de sonegar, mesmo pagando muito menos imposto. Mesmo pagando menos. Porque quando a carga tributária é baixa, isso é uma grande verdade. Reduz. Lógico. Quer dizer, quanto maior a alíquota, maior o estímulo à sonegação. Mas mesmo que ele seja muito sensível, que ele queira zerar a sua tributação, aí ele vai e paga em dinheiro. Aí o que acontece? Como ele não tem a comprovação de que a transação foi feita por meio do sistema bancário, aquela transação não tem validade. O vendedor do carro pode dizer, você não me pagou. Ele fala, não, mas eu te paguei em dinheiro. Isso não vale. Ele pode até ser cobrado judicialmente a pagar novamente. Então, todas as transações, elas só terão validade se elas houverem sido feitas através do sistema bancário. E isso praticamente impediria, e há uma sistemática de punição que ocorreria, isso praticamente evitaria essa tendência de sonegação. Mas eu repito, eu acho que o grande problema da sonegação não são as medidas coercitivas contra a sonegação. Eu acho que para combater a sonegação não é punindo, você pode até punir também, é uma medida complementar. O importante é você retirar o motivo da sonegação da cabeça das pessoas. E como a alíquota do imposto único é baixa, e é baixa porque todo mundo paga, o estímulo à sonegação vai desaparecer e aí provavelmente com certeza a sonegação seria muito reduzida, como aliás a CPMF mostrou. Praticamente não existia sonegação naquele tributo sobre movimentação financeira. Algum país cujo estágio de desenvolvimento seja próximo ao do Brasil passou por uma reforma tributária que sirva de exemplo para nós? Caetano, eu acho que essa pergunta é muito interessante. Né? É lógico que vários países do mundo têm sistemas tributários muito mais enxutos, muito mais limpos, muito mais transparentes, muito mais simples do que nós temos no Brasil. Por exemplo, o Chile é um caso típico. Né? Alguns países mais desenvolvidos também têm sistemas muito mais simples. Os Estados Unidos não tem imposto sobre valor agregado. Os Estados Unidos têm basicamente 2 impostos importantes, ou 3. Tem um imposto de renda, que é levado muito a sério. Tem um imposto sobre vendas, que é cobrado nos estados, de sistemática diferente do ICMS, mas que é cobrado sobre qualquer transação ao consumidor final. E tem um imposto sobre propriedade imobiliária. São 3 impostos praticamente. Né? É muito mais simples. Então, vários países do mundo têm sim sistemas simplificados. Agora, o que nós estamos propondo no imposto único é uma medida mais radical. É uma medida que vai além, é uma simplificação, digamos, que chega ao seu limite com a ideia de um imposto único. E é interessante, Caetano, que imposto único é um sonho que os economistas vêm acalentando há muitos séculos. Não é novidade. Né? Há mais de 300 anos já se falava em imposto único. Só que impostos únicos, que vários economistas propuseram e nunca conseguiram implantar, eram sobre bases tributárias muito estreitas. Então, por exemplo, os fisiocratas no século XVIII propuseram, na França, um imposto único sobre propriedade fundiária, sobre terra. Só existiria um imposto, que incidiria sobre o valor da terra. Todos os outros tributos seriam eliminados. E assim por diante. Se chegou a propor também alguns outros sistemas com base em simplificações muito radicais. Acontece o seguinte, que um imposto, quando incide só sobre um bem ou um tipo de transação,
e essa base não é suficientemente ampla para garantir uma arrecadação necessária ao Estado, ele vai fracassar. Aí você começa a ter outras bases tributárias para complementar a arrecadação. O que faz o imposto único uma sistemática moderna e, portanto, viável hoje, depois de 300 anos de se buscar essa solução, é que finalmente se descobriu uma base tributária que é muito ampla, ela chega a ser universal, que é o quê? A transação bancária. E hoje todas as transações elas se concentram no sistema bancário, diferentemente de economias antigas, onde o pagamento era feito em espécie e em dinheiro e não havia uma centralização desses valores, portanto era impossível você correr atrás de cada pessoa e cobrar o imposto cada vez que ela fizesse um pagamento. Agora, como hoje, no mundo da informática, no mundo eletrônico, todos os impostos, os pagamentos, perdão, eles são feitos de maneira centralizada no sistema bancário, nos sistemas de compensação dos bancos, a arrecadação pode ser efetuada nesses nódulos e, consequentemente, a ideia do imposto único torna-se viável. Então, é uma proposta muito moderna e, ao mesmo tempo, muito antiga. É uma proposta antiga que nunca foi viabilizada, mas que a tecnologia da informática hoje torna possível. Por isso é que é um imposto moderno. Né? A pergunta de se outros países poderiam implantar o imposto único, ou se já implantaram, etc., nunca ninguém fez algo semelhante ao Brasil. Mas por uma razão muito interessante, Gilberto. O Brasil tem duas coisas muito curiosas que lhe dão um papel muito especial nessa discussão. Em primeiro lugar, para o imposto único funcionar, a sociedade precisa estar habituada a não usar moeda, não usar dinheiro, a usar banco. E o Brasil é uma das economias mais desmonetizadas do mundo. E mais avançadas também em termos de tecnologia bancária. Em termos de tecnologia bancária. Esse era o segundo quesito. Então, para o imposto único funcionar, você tem que ter tecnologia bancária avançada e uma sociedade que esteja habituada a não usar dinheiro no bolso. E o Brasil atende esses dois quesitos. Sabe por quê? Porque durante 30 anos nós tivemos uma inflação muito alta. A inflação muito alta ensinou as pessoas a não usar dinheiro, porque o dinheiro derretia no seu bolso. 1% ao dia. Você ganhava dinheiro, você ou gastava rapidamente no tempo da hiperinflação, nós chegamos a ter inflações mensais de mais de 30% ao mês, mais de 1% ao dia. Então, quando você recebe o seu dinheiro naquele tempo, você corria para gastar, para o dinheiro não perder valor. Ou ficava no banco aplicado. Ou então depositava no banco. O famoso overnight. O overnight, que te dava juros diários. E com isso, os bancos desenvolveram uma tecnologia fantástica para captar esses recursos, movimentar os recursos, e ao mesmo tempo, a sociedade brasileira se habituou a não usar dinheiro, a usar o cheque, o cartão, enfim, transações bancárias. Então, por isso é que o Brasil hoje tem uma condição ímpar, única no mundo, de implantar a ideia do imposto único com sucesso. E não podemos perder essa oportunidade, e estamos perdendo, porque a ideia é debatida, mas ainda não ganhou, digamos, um apoio maciço da sociedade para que o Congresso aprove uma reforma tributária nesses pontos. Enfim, existe toda uma massa aí que se movimenta em cima dessa estrutura arcaica, dessa estrutura prejudicial, que promove esse caos. Será que também existe uma dificuldade de desmontar essa estrutura, já que se gastou tanto dinheiro para se montar essa estrutura e essa estrutura consome em si, quantos por cento você falou? 7% do PIB, é isso? 7% do PIB. Quer dizer, é uma indústria, virou a indústria do tributo, né? Quer dizer, o imposto único mata essa indústria, digamos assim. É o raciocínio que eu estou fazendo. Então, será que essa indústria, ela não faz um lobby contra um imposto único? Eu não tenho a menor dúvida de que a grande maioria da sociedade brasileira quer imposto único, né? Eu repito, o estudante, o industrial, o assalariado, o pequeno comerciante, ou o grande industriante, todo mundo quer um imposto único. Agora, existe uma minoria que vive dos impostos e, diferentemente de nós, não sobrevive apesar dos impostos, né, que é a nossa situação de grande parte da sociedade brasileira. E esses interesses estão muito fortes. Então, você falou muito bem. Primeiro, a burocracia pública não quer mudar. A burocracia pública que tem poder de tributar, de isentar, não quer perder esse poder. Segundo, aqueles setores que vivem da questão tributária. Você falou muito bem, os setores de contabilidade, auditoria, escritórios de advogados trabalhistas, a própria máquina de assessoria a questões tributárias,
também sentiria que no mundo do imposto único eles perderiam espaço, perderiam oportunidades de trabalho. Mas o pior de tudo não são nem esses setores, porque quando a pessoa está defendendo, digamos, seus interesses, ainda que possa não representar os interesses da maioria, é legítimo para ela, cada um defende o seu bem-estar, sua atividade econômica. O pior são aqueles que são contra o imposto único porque usam o atual sistema tributário, primeiro, como forma de corrupção. Esses são contra o imposto único porque é uma oportunidade que eles têm hoje de ganharem, digamos, ilegitimamente recursos e com o mundo do imposto único isso desapareceria. Segundo, existem aqueles que fazem do atual sistema tributário uma forma de competição desleal. Esses também não querem o imposto único. Eu vou dar um exemplo para você. Duas empresas produzem o mesmo produto. Um sonega e o outro não sonega. Aquele que sonega sobrevive, ainda que ele seja menos eficiente do que aquele que não sonega. E ele sabe que ele só sobrevive porque ele sonega mais do que o outro. No mundo do imposto único, provavelmente ele desaparece. E aquele que não sonega, que é mais eficiente, vai sobreviver e ele vai desaparecer, ele vai falir. Então veja, a concorrência desleal que o sistema tributário atual permite e até estimula é muito forte. Então esse é um setor também que é contra o imposto único, mas esse não fala, eu sou contra porque eu sonego, ou porque eu sobrevivo, porque eu sonego mais que o meu concorrente. Esse faz ele solapa a ideia do imposto único sem efetivamente chegar abertamente e dizer por que ele é contra. Eu diria, Gilberto, que essas forças contrárias são muito fortes. Existem interesses que seriam contrariados, sim. Aqueles que acham que vão perder emprego. Por exemplo, os auditores fiscais da máquina da União, de estados e municípios, se perde a razão de ser da sua função, né, que é o sistema tributário, provavelmente seria um setor que desapareceria a médio e longo prazo da vida pública, mas eles seriam remanejados para outras áreas. Eu não creio que isso deveria ser uma razão suficientemente forte para que esse setor, que é forte politicamente, seja contra o imposto único. Mas existe sim. Eu acho que os interesses contrariados é uma das razões pelas quais o imposto único hoje enfrenta uma certa resistência. E são setores muito articulados, setores muito organizados e muito fortes do ponto de vista de comunicação. Então, assim, para a gente encerrar um pouquinho esse assunto do imposto único, eu estou chegando à conclusão pelo teu discurso aí que falta mesmo é mobilização da sociedade civil, ou seja, a gente vai conseguir uma reforma tributária efetiva, seja via imposto único, ou seja de alguma outra maneira, se a sociedade civil se articular e pressionar para que isso aconteça. Eu não tenho dúvida disso, porque olha, várias pesquisas foram feitas, inclusive uma pelo Datafolha, alguns anos atrás, que depois ela foi repetida por outros institutos, que mostra o seguinte: a ideia do imposto único é muito conhecida da sociedade brasileira. É uma das ideias que mais se difundiu ao longo desses últimos 10 ou 15 anos, ela é conhecida, a sociedade apoia. Portanto, eu acredito que a médio e longo prazo, até por inércia, né, necessariamente nós vamos desembocar num modelo mais simples como o do imposto único. Isso pode levar 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas a trajetória do nosso sistema tributário é absolutamente insustentável. Vai chegar uma hora que a sociedade vai se aperceber de que o nosso sistema tributário não é funcional, que ele prejudica a sociedade, e aí alguma coisa semelhante ao imposto único vai acontecer. Agora, uma maneira de acelerar isso, logicamente, é a mobilização da sociedade, né? E eu cheguei a propor, inclusive, a organização de um plebiscito, né? Se faça o plebiscito para se consultar a sociedade se ela de fato deseja ou não uma reforma tributária nos moldes do imposto único. Eu acho que esse é o caminho. Agora, a mobilização de um país de 200 milhões de habitantes, com a extensão territorial que nós temos, com as desigualdades em nível educacional, em nível econômico, ela é difícil, é complexa, mas eu acredito que mais tempo ou menos tempo nós vamos caminhar e vamos chegar a um modelo muito próximo ao do imposto único, se não a ele mesmo. O nosso programa Urbanville de hoje chegou ao fim. A gente conversou, entrevistou aqui hoje o Marcos Cintra, que é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e de Trabalho do município de São Paulo. Marcos, muito obrigado pela sua presença no Urbanville. Eu que agradeço. E
São tantos os temas que a gente poderia explorar no futuro aqui que eu me coloco desde já à disposição para voltar. Você já está convidado para retornar. O Caetano são pessoas que eu gostei muito de ter participado desse programa e gostaria muito de voltar. E eu queria também que você tenha um site seu, pessoal, né? Que eu queria que você deixasse os contatos para os nossos internautas conhecerem um pouco mais da tua proposta, puder. Ótimo. E se quiserem visitar lá, será um prazer. É www.marcossintra, tudo junto, .org. Marcossintra com C.org. Muito bem, muito obrigado mais uma vez.